Cálculo. A parte de cálculo passou agora a fazer parte de matemática 7. Então preste atenção que os itens isolados que antes estavam na área do aluno vão desaparecer e você vai encontrar a parte de cálculo dentro de matemática 7, que também pega álgebra linear, a parte de matemática financeira e R3. Bom, descendo aqui até a você vê limites, vê a parte de derivadas integrais, cada um com seus materiais. Lembrando que como a gente picota bastante os vídeos para partir muito mastigadamente do basiquinho, e isso, gente, já é o basiquinho desse tipo de conteúdo, ninguém mastiga tanto quanto a gente, exceto sites que pegam apenas o básico e param por aí. Você vai ter toda a teoria e, ao final, você vai ter uma apostila bem maior que vai ter, no caso aqui, as questões que são de revisão, tanto de limite, integral e derivada. Por quê? Porque são assuntos que você não vai encontrar as questões que caem na prova mastigadamente separadas, como a gente está fazendo no vídeo. A gente está fazendo para didaticamente você entender melhor. Só que, infelizmente, na hora que ele taca para cair em prova, ele vai com tudo, misturando tudo quanto é assunto referente à parte de limites. Fora as questões que envolvem o L'Hopital, que vem, na verdade, dentro do conteúdo de derivadas. Então, em derivadas, tem um momento que se volta ao limite, porque o L'Hopital é um conceito usado para quando você tem uma indeterminação e você não consegue sair do lugar num dado limite. Então aqui a gente dá tudo, dá a derivada pela definição, dá a técnica de derivação, regra do produto, regra do quociente. Existem duas apostilas, uma no início e outra no fim, que são apostilas para você masterizar o conteúdo envolvendo tudo que está no módulo inteiro, cada aulinha. Não tem como pegar aqui, no caso, e dividir um ticozinho para cada assunto, exceto em um ou outro, porque na verdade eles normalmente são dados todos um com o outro numa batelada só em outros lugares. E aqui a gente já divide super mastigado, justamente para quando chegar lá no final derradeiro, que é quando você tem as questões de revisão, que na verdade são aquelas que realmente vão envolver o que cai. Você vai ter duas apostilas gigantescas, além das listinhas, que tinha algumas aulas antes de derivada. Essa aqui, por exemplo, são duas listas finais. Tem, no caso, um total de 42 questões. E a outra tem um total de 82 questões. Lembrando que, além disso, existem as listas para os módulos isolados que tem, mastigando a teoria, quando pertinente. Quando a parada a gente dividiu de uma forma que aquele item fosse algo muito básico e não vai ter questão cobrada em prova sobre aquilo, a gente não fez isso, ok? Então existem algumas listas de apoio que não são questões de prova, porque, como eu falei, questão de prova mistura tudo de tudo e separadamente um dado assunto vai ser muito difícil de você achar, tá? Isso vale também para integral, que é o último assunto na sequência. Para quem não sabe, cálculo é limite, integral e derivada, ou melhor, limite, derivada e integral na ordem sequencial de estudo. Tem desde tópicos basiquinhos até especiais, tipo integral sobre elipse, achada de elipse e por aí vai, ok? Então você, no caso, tem tudo isso. Aqui tem a lista final de integral, que também vai te dar um total de... Vejamos, taram... Cadê? Essa aqui tem um total de 15 questões. E tem algumas listas de revisão também. E listas que vêm antes. Com outras, até com as aulas que a gente deu também ao vivo, né? Algumas dessas aulas foram ao vivo internos, dados aos alunos via Classroom ou via Zoom, que a gente deixa também aqui disponíveis, bem como tópicos que muitas das vezes aqui a apostila de revisão e aprofundamento não é a mesma que eu mostrei agora de 15 questões. Essa aqui tem, no caso, 71 questões, ok? Então tem coisa pra caramba, só que o cara tem que ter paciência de antes passar por todas essas aulas que estão aqui antes para conseguir chegar na hora de realmente fazer a aula das questões que realmente caem. Não tem jeito, tá? É um tipo de prova e um tipo de nicho que você não tem como, no caso, pegar aqui e estudar pensando no longo prazo.
tem que ser, no caso aqui, a médio... Não, eu falei a longo prazo, não tem como pensar em estudar a curto prazo. Tem que ser a médio ou longo prazo, gente, não tem jeito. Então, dada aqui a explicação a respeito do módulo de cálculo, ele está dentro de Matemática 7. Espero que vocês tirem um bom proveito e um beijo, galera!